Eu sou pastora Eiko. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que essa prova que você está passando é tão difícil assim? Será que essa situação que você está vivendo é tão complicada de se resolver? E você está aí murmurando, falando, reclamando ao Senhor, falando da sua prova, falando do que você nunca conseguiu, que nunca dá certo as coisas para você, que você quer desistir. Será que você tem razão no que você está falando? Muitas das vezes, irmãos, nós queremos carregar uma prova maior do que a nossa própria prova, não é verdade? Como assim? Às vezes você está carregando uma prova, você põe ela uma prova tão difícil, tão complicada, que essa prova ela acaba se tornando muito mais cansativa, te trazendo muito mais fadiga do que realmente ela traria para você na realidade. Muitas das vezes somos como crianças mimadas. Queremos as coisas, as situações, as pessoas que elas sejam da nossa vontade, como a gente quer, não é verdade? Você quer aquela situação, que aquela pessoa seja como você quer, exatamente da sua maneira. O seu trabalho tem que ser exatamente da maneira que você quer, né? Aquela situação que você está, aquele problema, tem que resolver do jeito que você quer. Então precisamos vigiar nesse ponto, né, irmãos? Porque eu entendo a sua dor, eu entendo a sua luta, eu sei o que você passa, eu sei. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes eu via em algumas situações que as pessoas jamais imaginavam que eu estava passando aquilo. Até me colocava em lugar contrário. Por quê? Mas por quê, irmão? Porque eu sempre encarei as coisas, as situações naturalmente, né? Muitas das vezes a gente se preocupa assim, nós somos seres humanos, nos preocupamos com as coisas, sim. Mas há momentos que temos que nos desligar de certas coisas, de certas situações, para podermos caminhar. Às vezes você reclama de estar sozinho, mas quando está com uma pessoa só arruma problema. Você só arruma confusão, só briga, só problema, só arruma problema. Às vezes você reclama que não tem dinheiro, quando tem dinheiro gasta horrores, não dá conta, o dinheiro nunca dá, sempre falta, nunca dá, porque você gasta demais. Às vezes você tá aí enferma, mas quando tá com saúde, você não cuida da sua saúde, né? Você come o que não pode comer, faz o que não pode fazer, extrapola com tudo e não tá nem aí, né? Eu tenho saúde mesmo, né? Deixa para quando eu tiver velho, deixa para quando eu tiver velha, né? Aí eu vou controlar minha alimentação, aí eu vou, né? Então, irmãos, temos que pensar nisso também, não é verdade? Temos que pensar nisso aí também. Porque o Senhor Deus coloca tempo para todas as coisas. Todas as coisas têm seu tempo. Tem um tempo da sua prova, tem um tempo da sua vitória, né? Tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir, como diz em Eclesiastes, capítulo 3, né? Então, irmãos, vamos meditar nessa palavra. Será que a sua prova é tão dura assim? Sabe, irmãos, a minha avózinha, que já é falecida, que o Senhor tenha no reino dos céus, ela era parteira, né? Ela era parteira. E minha mãe e ela sempre comentavam uma coisa interessante. E aquilo eu guardei na minha mente, sabe? Minha avó era enfermeira, fazia parto. Antigamente tinha muita parteira, né? Ela morreu bem velhinha, né? Se hoje tivesse viva, eu teria mais de 100 anos, mas ela era uma bênção de pessoa. E ela falava assim, e o Senhor fez me lembrar dessa situação hoje, quando eu estava meditando na palavra. O Senhor falou para mim pregar essa palavra, e alguém precisava escutar essa palavra. Alguém ou várias pessoas, eu não sei o plano do Senhor na vida de cada pessoa. Aí ela falava assim, que a dor a gente faz do tamanho que a gente quer. É o que ela dizia.
Por quê? Porque ela fazia parto. Então, quem já foi parturiente sabe o que é um parto, né? O homem também tem uma noção, né? Então, antigamente não tinha anestesia. Tinha sim, em casos raros fazia cesárea, mas era tudo parto normal. E ela era parteira. Então, cada uma era uma situação. Havia mulheres que gritavam, mulheres que ficavam quietas, tinha todo tipo, né? Em todo tipo de situação de parto, ela era muito experiente. Ela sempre falava que nenhuma criança morreu nas mãos dela. Então, assim, o que eu quero dizer, né? E outra coisa, irmãos, ela fez o parto, ela mesma fez o parto da minha mãe, dos meus 2 tios, ela mesma contava isso, né? No hospital onde ela ficava, ela fez o parto, acho que um deles alguém chegou para ajudar, mas ela fez sozinha o parto, né? Vocês podem ficar até abismados do que eu tô falando, mas é verdade. Por quê? É o que ela falava. Mas ela sabia, ela era uma pessoa admirável, mas ela muito cedo ficou órfã de pai e de mãe. Então ela sabia que a vida era dura, que a vida não era fácil, que ela tinha que enfrentar a vida, né? Sozinha, né? E então a vida para ela nunca foi fácil. Mas só que eu nunca vi ela reclamando, eu nunca vi ela chorando, eu nunca vi ela resmungando, eu nunca vi a minha avó falando palavrões, eu nunca vi, nunca vi. Então era um grande exemplo de pessoa para mim. Então, e muitas pessoas têm tudo na vida, né? Tem tudo, teve pai, mãe, teve uma condição financeira. Aí a pessoa, porque fez alguma coisa na vida, né? E acha que está sempre certo, né? Não se conserta com o Senhor, perde o que tem e reclama para Deus. Você acha que você tem esse direito? Então, examine bem o seu comportamento, né? E peça a misericórdia de Deus e glorifique o nome do Senhor e agradeça o que você está passando. Porque lá na frente o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o que você precisou no passado, o que você precisa agora e o que você vai precisar no futuro. E a permissão de Deus é na vida das pessoas, né? Às vezes muitas provas são permissão de Deus, muitas provas são prova procurada pela própria pessoa, né? Então temos que ter um entendimento, né, irmãos? Vigiar para não falar bobeira, né? Às vezes você procura um relacionamento, você sabe que não vai dar certo desde o começo e você insiste naquilo, você sofre, é traído, é traída, porque você quer. Porque no começo foi mostrado, às vezes até o Espírito Santo mostra, Deus mostra, Jesus mostra, mas a pessoa insiste naquela situação. Então, irmãos, vamos vigiar, né? Para não sermos bobos, né? Bobos do adversário, né? Então vamos levar nossa prova naturalmente, irmãos. Vamos viver a cada dia, né? Cada manhã, e o Senhor dará grande vitória na sua vida. Eu vou ler aqui para você Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Mas por favor, irmãos, leiam ele inteiro, que ele é um pouco longo, mas leia inteiro, porque o capítulo 3 é o tempo para tudo, né? Então a gente tem que entender a vontade do Senhor. Eclesiastes 3, versículo 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece, ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Amém? Então vocês veem, irmãos, que tudo é da vontade do Senhor. Tudo é da vontade de Deus. E hoje o Senhor estava me mostrando isso, né? O Senhor estava me mostrando isso. E sabe, irmãos, tem um exame que eu faço
É a terceira vez que eu faço esse ano. E aqui, hoje à noite, enquanto eu estava aqui acordada, né, passando mal assim por causa do exame, eu tô sem beber, eu vou tomar anestesia, tô sem beber líquido também, sem me alimentar. Então fica difícil até para falar. Mas o Senhor me visitou, irmãos. Aí o Senhor falou assim para mim. O Senhor falou assim comigo, minha serva, fala para o meu povo dessa palavra aí que eu tô tocando no seu coração. Que muita gente vai acordar do que tá passando. Que tem gente que tá carregando uma cruz tão grande e a cruz na verdade é pequena. E a pessoa não vê isso. Ela não glorifica o meu nome. Começa a glorificar o nome do Senhor, que Ele vai te dar vitória. E voltando a falar do assunto, irmãos, esse assunto, né, do exame, é um exame difícil, irmãos. Aí o médico olhou para mim, eu estava passando no médico essa semana para me poder fazer esse exame. Ele falou assim, ele quis dizer assim para mim, até lá, até breve, né, a gente se encontrar, tipo assim, né, ele quis dizer isso, mas ele quis dizer assim, se você não desistir, porque todo mundo desiste. Ele falou assim para mim. Eu falei assim, aí ele começou a falar, né, das etapas, o que tem que fazer e tal. Eu quieta, eu já tinha feito, né, é assim, assim. E tudo que ele falava para mim, irmãos, vou ser sincera para os irmãos, é uma coisa assim para mim que já tá normal. Eu não ligava. Para mim é até bom o remédio para mim é até gostoso, tá? Vou falar uma coisa para verdade para vocês, eu acho gostoso o remédio. Vocês estão entendendo o negócio, né? E ele falava para mim, é ruim, não sei o que, tem paciência. Para mim, sabe, irmãos, eu só vi vantagem, não vi nenhuma desvantagem. Aí ele falou assim para mim, eu falei, não, eu vou estar lá sim. Eu vou estar sim, eu tô acostumada a fazer, eu vou estar sim. Não é nada um terror, irmãos. O terror é a gente que faz, sabe? É a nossa cabeça, a nossa mente que faz o terror, né? Porque o teu espírito, ele é forte. Irmãos, se todo... Olha, o que eu me admiro são os atletas, né? Os esportistas, jogadores, atletas, eu me admiro deles. Sabe por quê, irmãos? Você imagina, você treinar, e dificilmente você ganhar, né? A maioria das vezes você perde, né? Então você imagina como cansa, né? Ficar treinando, e ali eles usam o limite, né? Alguns atletas, algumas competições, corredores, é um limite, né? O limite da força, o limite da perna, o limite da, sabe, o último fôlego que ele dá ali. Então pense como um atleta, irmãos. Pense como um atleta. Que Deus dará vitória na sua vida, viu? Mude essa maneira de ver a vida, sempre reclamando e lembrando do passado. O que não deu certo. Até o que você mesmo foi culpa sua. Porque muitas das vezes não admitimos a nossa culpa, os nossos erros perante o Senhor. Admita o que você fez, o que você errou. Coloca diante de Deus. Porque o Senhor não vai te acusar de nada. Quem te acusa é o adversário da sua alma. Admita e entrega para o Senhor todas as suas causas. E o Senhor entrará com um vento de novidade e com a sua vitória nas mãos. Isso tudo que você está passando, esse mar de tribulação, vai virar um mar de bênçãos. Comece a reconhecer o Senhor como seu verdadeiro Salvador e o único Deus na sua vida. E você vai ver a grande diferença. E comece a agradecer a cada dia. Como diz em Eclesiastes, Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram, as que vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nessa vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então procure ser feliz a cada dia com o que você tem. Ai, mas eu tô provada, não importa. Procura ser feliz com as coisas, use as armas que você tem. As armas que você tem, tá? Então, porque o Senhor, você tem as suas armas materiais e espirituais, então utilize elas. O que você tem nas mãos, eu não tenho nada, tem sim. Você tem a sua fé. Utilize o que você tem, entregue tudo ao Senhor e a sua vitória é muito grande, né? Então que você tenha um dia abençoado por Deus.
Deus seja eternamente louvado.